Bom dia! Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Já estamos aqui com o Dr. Fernando Machado Alves, ele que é doutor em energia pela USP, geólogo, especialista em gestão de riscos ambientais. Dr. Fernando, seja muito bem-vindo. Teremos hoje uma palestra importante no FGN Capacita, com o tema Cidades Verdes e Resilientes. Como preparar sua gestão para o futuro? Vamos ouvir o Dr. Fernando. Muito obrigado, Natan, pela oportunidade, Bom dia a todos. É uma satisfação poder conversar com os gestores municipais de Goiás sobre um tema que há alguns anos era visto apenas como uma pauta ambiental, mas que hoje se tornou uma pauta de infraestrutura, de saúde pública, de desenvolvimento econômico e de sustentabilidade fiscal. Quando falamos de cidade verde e resiliente, não estamos falando apenas de árvore ou meio ambiente. Estamos falando de como proteger a população, a economia e o orçamento municipal diante das mudanças que já estão acontecendo. Então, como a gente fala, de cidade verde, de resiliente, como a gente fala de meio ambiente, como a gente fala de sustentabilidade, mas falamos de gestão de desastres, Como tudo isso junta. Então, essa é a interconexão do meio ambiente e das mudanças climáticas que nos leva ao conceito de cidade verde e resiliente. Essa sinergia é o ponto de partida para qualquer gestão municipal moderna. Então, não se trata de três temas isolados, mas trata de um sistema de causa e efeito que exige um novo jeito de fazer uma governança local. Então, o clima, como a gente vem falando, o clima já mudou. Então, nós vemos isso no dia a dia. Se buscarmos pela memória de como era 20 anos atrás, a gente vai lembrar que era diferente. Aqui em São Paulo, todo mundo chama de a terra da garoa. Hoje em dia não tem mais isso. Não tem garoa no ano todo. Ou chove muito, ou chove muito pouco. Então, mudar o clima não necessariamente está ligado diretamente com o aquecimento global. Também se relaciona com a alteração dos territórios em como a mudança do uso do solo aconteceu, como que mexeu com esses microclimas locais, Então, precisa ser entendido que o meio ambiente é um sistema de suporte à vida, que quando a gente degrada esse sistema, com desmatamento, com poluição, com impermeabilização do solo, ele perde essa capacidade de se autorregular. Então, essa degradação que acelera as mudanças climáticas no âmbito local, e que, junto com as mudanças globais, como a identificação de El Niño e Laninha, traz esses efeitos para o nosso dia a dia. Então, assim, eu gosto de falar assim, que o relevo, o clima, a vegetação, tudo que compõe o território é resultado de um experimento natural que vem de séculos, Então, nesse laboratório, então começa a mexer, a gente vai lá e mexe nas variáveis. Pessoal, vamos tirar um pouquinho dessa cobertura vegetal aqui? Vamos represar um rio aqui? Vamos transformar uma floresta em pasto? Ou vamos transformar um pasto em cidade? E como isso inevitavelmente muda o comportamento do sistema inteiro, Agora, esse laboratório tem um novo ingrediente. Então, o aquecimento global, ou seja, agora a gente esquenta todo o laboratório junto e vê o que acontece, com esse microclima. Então, mais calor significa mais evaporação de água dos reservatórios, do rio, do oceano, e significa que tem mais energia acumulada na atmosfera. Então, o resultado é chuva intensa, vendaval, erosão, elevação do nível do mar. Então, tem toda uma causa e efeito. Então, o problema, de verdade, é que a gente está dentro do laboratório e as coisas que estão acontecendo agora estão acontecendo e a gente não tem como ver de fora, Então, a gente... E falando, assim, dessa questão, do El Niño, que eu chamei, assim, dessas mudanças globais, uma pergunta que costuma surgir é, e esse super El Niño? O que ele pode significar para a gente, Então, se observarmos os grandes eventos das últimas décadas, a gente percebe alguns padrões, Primeiro, as temperaturas mais elevadas, e o calor não significa apenas desconforto, ele significa mais consumo de energia,
ele consuma mais demanda de água, ele fala de mais atendimento de saúde, ele fala de mais pressão sobre o grupo vulnerável, ele fala de aumento do risco de queimada, de incêndio florestal, né? Ele fala que quando está muito quente, muito quente o ambiente, ele afeta o dia a dia, ele afeta a indústria, ele afeta a transmissão de energia. Então, tem um monte de coisa relacionada com isso, né? Então, no estado que é fortemente ligado ao cerrado, né, e agropecuária, como é o caso do Goiás, né, isso representa um desafio importante. Um aspecto é a disponibilidade hídrica, né? Nem toda região responde da mesma forma, mas historicamente, eventos fortes de El Niño costumam aumentar o risco de estiagens prolongadas em partes do centro-oeste. Então, por isso, o principal aprendizado dos gestores não é tentar prever, né, exatamente o próximo evento, mas saber que reduzir a vulnerabilidade que torna a cidade sensível a esses eventos é uma coisa do dia a dia, é uma coisa que vem para o futuro. O município com segurança hídrica, monitoramento, urbanização e planejamento territorial vai sofrer muito menos com esses impactos, independente da intensidade dos próximos El Niño. Então, dentro disso, né, resgatando essa ideia, né, precisamos, assim, chegamos num conceito que é importante, né, para a gente falar. Quando a gente fala de mudança climática, normalmente aparecem duas palavras em destaque para a gente. Então, aparece a mitigação e a adaptação. Muita gente acredita que precisa escolher uma ou outra, mas não é verdade. A gente, né, tem que seguir um caminho, né, que junte as duas, né, faça essa sinergia. Eu gosto de explicar, né, um exemplo, né, que a gente fala assim, a mitigação, né, ele é como se fosse um freio. Então, a gente está dirigindo, percebe que tem um problema à frente e a gente freia. E quando a gente freia, né, a gente não quer exatamente achar que isso vai nos salvar, mas a gente também freia para diminuir os impactos do que pode causar com a gente, entendeu? O freio representa essa mitigação. Então, as ações que a gente traz com a mitigação, ela quer reduzir a velocidade das mudanças climáticas, né, para que a gente tenha tempo de se adaptar, né, para que as alterações, que os impactos não sejam tão grandes logo de cara. E nessa questão de mitigação, a gente vai trazer um monte de conceito legal, que é energia solar, eficiência energética, mobilidade sustentável, arborização urbana, captura de carbono, redução de emissões. Então, essa nossa cidade verde, né, que é aquela metade que a gente fala das cidades verdes e resilientes, né? Então, a mitigação é para ganhar tempo para a gente se adaptar. Agora, imagina que mesmo freando, né, o carro, a gente ainda vai bater, vai ter a colisão. Então, a adaptação é o que a gente chamaria do cinto de segurança, mas talvez seja até o airbag, entendeu? É um jeito que faz a gente sobreviver, passar mais fácil pelos impactos que vão ser causados nessas mudanças. Então, nisso, a gente entende, né, que a gente pode trazer para a cidade os conceitos de drenagem urbana, de segurança hídrica, do monitoramento dos riscos, dos sistemas de alerta, da defesa e proteção civil, os planos de contingência, e daí esse planejamento urbano e resiliente. Então, a mitigação é a nossa cidade verde, né, e o resiliente é a nossa cidade adaptada. Então, é dentro desse conceito que eu quero falar mais hoje, né? Então, o diagnóstico climático dos municípios do Goiás. Então, eu tentei imaginar, assim, né, como seria o dia a dia, né, do gestor do Goiás. Então, eu imagino, assim, que quando conversamos com essas prefeituras, normalmente a primeira preocupação não é enchente, nem mudança climática, é água, né? Mesmo que a água seja enchente, mas eu acho que é a falta d'água que é uma preocupação, né? Então, a pergunta é simples: minha cidade tem água suficiente nos 10, 20 anos pela frente, dentro de estiagens? Como vão ser as estiagens mais para frente? Como vai ser o meu uso da água? Os riscos climáticos já afetam a população, afetam a economia, afetam o orçamento municipal. Só que a gente coloca isso dentro de um cotidiano, mas já afeta. Busquei entender, então, assim, como que é o Goiás, né? Fala. Então, a gente tem a escassez hídrica como fator importante, a gente tem ondas de calor, e isso é muito importante, tem queimadas
incêndios florestais, tem chuvas intensas e enxurradas. Então, a gente tem a erosão urbana e rural, né? E tudo isso, né, a gente tem aquela questão do impacto na agropecuária e na economia geral do Estado, né? O problema não é apenas um evento climático, né? É o impacto que ele gera sobre a população, sobre a economia e sobre os cofres públicos. Então, tudo isso tem que se conversar junto. Então, como seria essa questão do ecossistema municipal sob pressão? Então, quando a gente fala de adaptação climática, muitas vezes as pessoas pensam que estamos discutindo apenas meio ambiente. Mas eu gostaria de mostrar que a questão é muito maior. O que está realmente em risco é o ecossistema municipal, né? Então, a segurança hídrica, então tudo começa pela água, né? Sem água não existe abastecimento, não existe indústria, não existe expansão urbana, não existe a qualidade de vida. Por isso, quando fala de mudança climática em Goiás, a segurança hídrica talvez seja o primeiro tema que os gestores devem observar. De fato, aquela primeira preocupação não é à toa, né? Só que a gente sabe que na cidade vem algo junto, vem a saúde pública, né? O segundo é a saúde pública. As ondas de calor, a fumaça da queimada, o calor com chuva, tem a dengue, a chikungunya. Quando inunda, tem leptospirose após as enchentes. Tudo isso acaba chegando na porta das unidades de saúde do município. Então, impacta rápido na saúde do município, né? Então, na agropecuária, por exemplo, né? Em Goiás existe um elemento extremamente importante, né? Que grande parte da riqueza regional depende diretamente das condições climáticas para a agropecuária. Quando a gente tem estiagem prolongada, incêndio, problemas hídricos, a gente não está falando apenas de produtor rural, está falando de emprego, está falando de arrecadação, está falando de atividade econômica. Então, é um jeito de impactar em grande escala, né, todo o município. E a gente ainda acompanha, né, hoje em dia, a questão das infraestruturas, né? Então, muito do que foi construído num tempo pouco para trás, ele foi construído dentro de padrões que eram aceitáveis naquela época. Então, como hoje se relaciona as pontes com os rios sob cheia? Como se relaciona as estradas rurais com a chuva intensa e as erosões? Como que essas galerias de drenagem na cidade estão construídas? Como que a pavimentação está preparada para uma onda de calor? Né? O único evento extremo pode destruir investimento que levou dezenas de anos para construir. Então, tudo isso é importante de ser avaliado, né? E daí, tudo isso é importante ser avaliado pelas finanças públicas. E tudo isso converge para o tema que costuma tirar o sono, né, das prefeituras, né? O orçamento. Cada desastre representa recursos que deixam de ir para a educação, que deixam de ir para a saúde, que deixam de ir para a cultura, que deixam para ir para o desenvolvimento, né, que podia ser aplicada em um monte de outra coisa para o bem-estar da população, e a gente trabalha com reconstrução de infraestrutura. E tudo isso, no final das contas, chega na questão da qualidade de vida. Então, no final, o que realmente queremos proteger é a qualidade de vida da população. Uma cidade segura, uma cidade saudável, uma cidade atrativa para investimento, né? Uma cidade capaz de manter os jovens, né, lá e atrair talento, e gerar oportunidades. Então, essa questão, né, todo vira um ecossistema, né? Então, e qual é essa agenda institucional do Estado? Né? A gente coloca aqui, né, que a gente falou bastante desses desafios, né? Então, a gente busca, né, dentro de uma adaptação climática, de um programa de Goiás Resiliente, né, que a gente deu uma olhada, a gente busca a capacidade de resposta, né? O primeiro objetivo é fortalecer a capacidade de resposta, porque sabemos que alguns eventos extremos vão continuar ocorrendo. A questão é reduzir esses impactos e aumentar a velocidade de recuperação. A inteligência territorial, né, o que é? A gente quer um aspecto que é relevante, a gente quer a gestão de risco, existe uma frase muito simples, né, ela não é possível gerenciar aquilo que não conhece. Por isso, o mapeamento de área de risco é um dos pilares dessa prevenção, né. Aí a gente trabalha com a ideia de protocolos unificados. Também exige uma preocupação em organizar esses protocolos. Então, quando tem um problema, quem faz o quê? Quem comunica, quem aciona, quem responde, quem corre, quem busca, né? Quem abre a porta, quem entrega o alimento. A clareza desses procedimentos que salva a vida quando os eventos acontecem. Então, tudo isso é importante para a gente estar tudo bem, os protocolos precisam estar bem criados. Aí a gente vem com essa questão da capacitação técnica, né? Não adianta a gente ter um arranjo lindo, maravilhoso, ter um papel maravilhoso, fluxogramas, e daí as pessoas que fazem parte do sistema todo não sabem como agir.
Então, um dos maiores desafios do município é essa capacidade técnica. Então, muitas vezes existe recurso disponível, mas falta equipe capacitada para transformar a oportunidade em projeto. Por isso, a capacitação parece como uma prioridade. Precisa ter essa capacitação, né, para que possa a gente chegar no último ponto, né, que é o apoio preventivo. Que a gente quer, o programa reconhece algo muito importante. Prevenir costuma ser muito mais barato do que reconstruir. Né? Apoiar ações preventivas significa reduzir perda humana, econômica e ambiental. A gente até volta para essa ideia um pouco para frente, né? Mas o que eu gostaria de deixar como mensagem aqui, né, é que todos esses pilares são apoiados numa base comum, que é uma gestão integrada. Não é à toa que a gente escreveu desse jeito. Meio ambiente sozinho não resolve, defesa civil sozinha não resolve, a obra sozinha não resolve, planejamento sozinho não resolve. Então, o que resolve? É essa adaptação climática integrando todas as áreas, todo mundo sabendo o que faz para beneficiar o outro e o que o outro faz, né, que você depende disso. Então, essa sinergia de tudo que é importante. Né? O município resiliente não é aquele que possui a melhor defesa civil, é aquele que o meio ambiente, planejamento, obra, saúde, agricultura, defesa civil trabalha junto. Né? Então, essa frase costuma ter, assim, trazer, né, essa questão da união, do jeito colaborativo de trabalhar dentro dos corpos das prefeituras. Eu acho que é importante esse destaque. Isso tem que ser fomentado, né? Então, e daí agora, voltando agora para o nosso tema, depois de um desvio, então a resiliência climática, né, é um pilar da sustentabilidade fiscal e saúde pública. Então, nesse cenário, surge o conceito da cidade verde resiliente. Uma cidade verde, quando integra a natureza em seu planejamento, né, com parque, com drenagem natural, com cuidado sustentável, atuando na mitigação do clima. E ela é resiliente quando está preparada para absorver os choques da enchente, da seca, da onda de calor, né, trabalhando nessa adaptação mesmo. E como assim, né? A cidade verde, ela atua principalmente na mitigação, ela reduz a intensidade dos problemas. A cidade resiliente atua na adaptação, ela aceita que alguns eventos vão ocorrer e prepara essa resposta. Então, a ideia, né, de resiliência vem da engenharia. O que é a resiliência? É a capacidade do material retornar ao estado original após uma perturbação. Então, a gente quer isso, que elas consigam voltar rapidamente à normalidade depois de um evento extremo. Isso é a chave da nossa resiliência. Depois de entender, né, que a gente estamos dentro daquele laboratório climático, da mudança, né, o que a cidade verde resiliente é a nossa melhor saída. Mas daí surge sempre aquela pergunta, tá bom, que eu, gestor de uma cidade de 50, 80, 120 mil habitantes, né, ou menor que isso, posso fazer na prática pela mitigação e sem quebrar o orçamento? Tá? Mitigar, como já falamos, é frear o aquecimento, né, e essas mudanças para dar tempo da sociedade se adaptar. Então, no mundo, o grande motor dessas mudanças são os gases de efeito estufa. Não dá para falar que não é. Então, o carbono e o metano, principalmente, né, que vem, acho que em cerca de 70% de todas essas emissões globais, vem da cidade. Então, dentro dessa questão de mitigação, a gente acha, né, tem certeza, que a resposta vem da cidade. Então, o consumo de energia, do cimento que cobre o solo, transporte que percorre longas distâncias, do resíduo orgânico que vai virando metano, ou seja, o poder de mudança está na mão do município. Né? Então, a gente vem, assim, que essa mitigação, ela vem, né, na questão de pilares, na questão de itens importantes a ser discutido. Então, o primeiro que a gente quer destacar, né, essa questão dessa mitigação sustentável para o município, é a energia limpa e a eficiência pública. Né? Todo prédio público tem um telhado, né? E a gente sabe que pode gerar energia, pode instalar painéis solares na escola, posto de saúde, ginásio, sede administrativa. Esse é um investimento que vai se pagar lá em 5, 6 anos, né, com economia direta na conta de luz depois. De cara, se destaca, né, que a busca por essa eficiência energética, como a substituição de iluminação para o LED, né, que vem ocorrendo uma velocidade muito grande, é como a economia da energia pode pagar o investimento inicial. Então, tem um monte de iniciativa que vai trabalhar com essa questão, né, da eficiência, da energia limpa e dessa eficiência energética. Depois disso, o município
né, economiza permanentemente e pode redirecionar esses recursos para a educação, para a saúde, para a cultura, para o bem-estar. Então, para isso, tem alguns modelos, né, de parceria público-privada, que eu acho que a gente vai até falar um pouquinho para frente, né? E daí, como, assim, nosso segundo pilar, né, é essa questão da mobilidade ativa e do transporte coletivo inteligente. Então, a gente está acostumado a falar de transporte público, e as grandes cidades, e o metrô, e não sei o quê, e o ônibus, e o corredor de ônibus, e o BRT. Mas, assim, o que fazer nas cidades pequenas, né? Então, a gente sabe, a cidade pequena tem uma vantagem inerente, né? Ela tem distância curta, é uma cidade pequena. Muitas vezes a gente não consegue fazer essa distância a pé, ou de bicicleta, que é o que a gente gostaria, né? E muitas vezes a gente consegue. A gente pode não conseguir, né? Porque a cidade é cheia, é muito acidentada, tem muita subida, muita descida. Ou a gente pode fazer isso porque é muito quente. Tem hora do dia, né? Que está tão quente que não dá para andar, não dá para ficar exposto na rua assim. Então a gente vem com essa ideia, né? De trazer um benefício do ganha-ganha, né? Trazer, por exemplo, calçadas seguras, ciclovias mais simples, um pouco de arborização urbana, né? A gente sabe que, por exemplo, uma ciclovia vai custar 7 vezes menos com asfalto que uma via comum, né? E assim, mas tem aquela questão, né, de como trazer um transporte coletivo eficiente, né? Muito antigamente, né, quando as cidades eram menores, as capitais eram menores, a gente tinha a ideia do bonde, né? O bonde funcionava muito bem, que ele tinha uma situação circular que passava coletando as pessoas e levando as pessoas para o comércio, ou de um comércio para o outro, ou de uma escola para um cinema, ou de uma faculdade para um trabalho, e assim, dentro disso, fazer essa coisa circular pequena. Então, assim, a gente imagina, né, muito especialistas nesse tipo de mobilidade urbana, fala de linhas de micro-ônibus elétricos ou híbridos, que resgatem esse conceito, né, de trajeto circular, de horário otimizado. Então, isso está ao alcance, né? Isso, de repente, pode trazer um benefício até para o comércio, deixar fácil das pessoas passarem no centro, passarem, né, nas áreas mais de comércio, entre as áreas de estudo, entre as áreas de moradia. Então, esse é um segundo pilar, né? Aí a gente vem, né, para uma terceira categoria, que é a questão dos resíduos. Isso para todo município, sabe que isso é muito sensível. Então, os resíduos, a compostagem, a arborização urbana, né? Então, 40% de todo o lixo urbano é orgânico. Então, em vez de pagar caro para transportar tonelada de resto de comida e aterro, assim, que às vezes é distante, que vai degradar, é caro manter um aterro, é caro manter um monte de coisa. Então, a gente podia pensar na implantação de uma compostagem comunitária, né, em bairros ou escolas, e esse produto, né, esse resultado é um adubo natural, né, que pode ser usado em horta pública, pode ser em agricultura de subsistência, e até em cinturões verdes, né, municipais, aquelas voltadas exatamente para a alimentação mesmo, né. Isso é importante, esse ciclo reduz, né, muito caminhão na estrada, reduz muito a emissão de metano, e estimula, assim, de certa maneira, a economia local, né. E tem um bônus, assim, que a gente vai falar, assim, da questão que é a arborização urbana. Então, cada árvore adulta sequestra 22 quilos de CO2 por ano. Então, se a gente planta 10 mil árvores, né, que uma cidade de médio porte não é um número irreal, né, a gente vai estar tirando 1.500 carros da rua. Além de reduzir, que essa é a parte legal, 4 graus, né, do calor das áreas centrais, quando essas áreas centrais estão bastante arborizadas, né? Então, esse tipo de ação, ela conversa, assim, com a mitigação, né, porque a gente tira o carbono, faz essa mitigação, mas ela conversa com o outro lado, que é a adaptação, que ela reduz 4 graus, em geral, na temperatura média do município. Então, isso é muito ganha-ganha, né? Então, ela trabalha nos dois lados. Só que a gente tem mais uma coisa que eu gosto muito de lembrar, né? Que a Organização Mundial da Saúde recomenda que todo cidadão tenha uma área verde acessível a até 500 metros de casa, né? Isso é difícil dentro de uma cidade grande, né? Então, a ciência mostra que o verde reduz o estresse, o verde, assim, melhora a saúde mental e diminui casos de doenças crônicas. Então, a gente está no terceiro ganha, né, de um programa massivo de arborização urbana, né? Então, a gente
captura gás carbônico, a gente reduz a temperatura para aquelas frentes de calor, as ondas de calor, e a gente traz benefícios, traz bem-estar, né, traz qualidade de vida para a população. Então, agora, saindo da mitigação e a gente ir para a adaptação, né, que a gente acha que é importante. Então, o IPCC, né, ele foi bem direto e reto, né, não é escolha mais, é necessidade. Então, a mitigação, né, vem para a gente diminuir essa velocidade para que dê tempo de a gente se adaptar. Então, para o gestor municipal, se adaptar à gestão de risco, à proteção da vida, né, garantir que a cidade consiga se reerguer rapidamente depois de um desastre. No Brasil, né, os eventos extremos já estão, né, não é mais exceção. Está aí, está sempre, né? Assim, a gente pegar, antigamente tinha grandes eventos a cada dezena de anos, e hoje, 3 vezes por ano, em algum lugar do Brasil, está sofrendo um problema grave de desastre, né? Então, a gente fala que em 2024, por exemplo, teve 3 grandes eventos no Brasil, né? Esse que eu acho que é bem marcante para todo mundo, que foi a chuva fora do comum do Rio Grande do Sul, que foi a seca na Amazônia, e as ondas de calor no Brasil todo, né, que causou muito problema de saúde, né, muito gasto, né, muita despesa, né, para as administrações públicas. Tá. E essa inação, né, que a gente fala assim, né, quando a gente não faz nada, né, isso é caro, isso é um problema. Então, a gente fala que o argumento mais forte para você adaptar é que quando você não faz nada, você gasta demais. Então, assim, números atuais, né, do dia de hoje, não do dia do futuro, né, conta de hoje. O Banco Mundial fala que cada real investido em prevenção economiza até R$ 7 em reconstrução. Isso não é a previsão do futuro, né, é o futuro de hoje. Então, é o número que está rolando hoje. A gente pode chegar num ponto que no futuro a gente está chamando de 10 vezes, 15 vezes. A gente não sabe. Então, precisa ter isso na mão, ter isso como norte para a gente montar os nossos programas de gestão, montar nosso planejamento, né? Então, quando ocorre uma enchente, a gente pensa apenas na água, mas a enchente não destrói apenas a rua. Ela destrói o patrimônio, ela interrompe o comércio, ela afeta a arrecadação, ela aumenta a demanda por saúde, ela aumenta a assistência social, gera despesa emergencial. Por isso, né, a gente gosta de trabalhar no conceito chamado de sustentabilidade fiscal climática. Né? Cada desastre representa recursos que deixam de ir para a educação, que deixam de ir para a cultura, que deixam de saúde, que deixam para o desenvolvimento, que deixam para ir em um monte de situação que poderia trazer benefícios para o município. Né? Então, esse é um jeito de preservar também, né, esses recursos para o bem-estar municipal. Então, a gente, falando assim agora, né, de como seguir em frente, né, então, como que a gente vai para esse caminho da resiliência? Então, existe um documento que chama o Plano Municipal de Adaptação das Mudanças Climáticas, a adaptação do clima, né? Então, a gente fala que, assim, não é que é um documento de 1000 páginas para a gaveta, é tipo, um seguro, né, trabalhar no dia a dia. Então, começa a gente conhecendo o problema. Só a cidade sabe onde dói, né? Onde que alaga, onde que desliza, onde que, assim, quais situações que o calor mata, quais situações que o calor prejudica, né? Quais são os postos de saúde que dá problema. O município conhece isso, em geral, né? Então, a gente não trata o que a gente não conhece. Então, numa iniciativa disso aí, já em 2012, né, a Lei 12.608, ela trouxe, né, o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, que coloca justamente o município, né, como protagonista nessa redução de risco. E não é à toa, é porque ele conhece o risco, ele sabe onde o calo aperta, né? Então, tem ferramenta gratuita hoje, né, que é o Adapta Brasil, que embora numa escala meio grande, né, meio regional, ele vai indicar quais são os problemas propícios de cada lugar. Então, ele vai falar, cuidado com a onda de calor. Você, Goiás, cuidado com a estiagem, entendeu? Então, tem essa questão, né, dentro de um arranjo já para trabalhar. Então, esse primeiro passo, né, do entendimento do problema. E depois, a gente vem, né, em todas as questões, né, que permeiam
essa integração dessa questão de resiliência. Então, a gente coloca lá a defesa civil como um ponto central, mas ela entende que é um sistema. Então, como a prevenção, né, que é o coração da adaptação, então, a gente busca, né, quando a gente fala adaptar, a gente busca prevenir. Então, quase todo município brasileiro tem um rio, tem um córrego, né, tem um risco de inundação. Então, existe muita obra cinza, tem que impermeabiliza ainda mais. Lembrando que fabricar cimento emite CO2, né? Sempre a gente tem que lembrar disso. E se todo mundo, todos esses trilhões de dólares que forem entrar, né, para a adaptação da mudança climática, né, emitir mais gás carbônico, a gente está indo para uma situação um tanto pior, né? Então, a gente tem que trazer aqueles conceitos de solução baseada na natureza, justamente para a gente fazer essa adaptação de um jeito que faça a mitigação também. Então, em vez de canalizar rio com concreto, a gente revitaliza o fundo de vale, a gente faz parques lineares, cria jardim de chuva, preserva a mata ciliar. Então, esse jeito de agir. Então, essas soluções verdes, ela custa menos, ela drena melhor e ainda sequestra carbono. A organização urbana em massa funciona como um ar-condicionado natural, como a gente resgatou lá atrás. Então, quando você tem muita árvore dentro de uma situação de uma área urbana, você tem até 4 graus, né, a menos de temperatura. Isso é bastante, né, para a gente. A gente pensa aí que é 4 graus dentro do ar-condicionado, quando a gente regula ele, é bastante coisa, né? E assim, e daí a gente vem com as ideias de manejo do desastre, monitoramento do desastre. Aí a gente já está se preparando para trabalhar, né, com o problema. Então, nem sempre a gente consegue evitar tudo, a gente adapta, melhora, mas assim, quando não dá? Então, aí a gente tem aquela ideia do plano municipal de redução de riscos, tem o plano de contingência atualizado e tem que ter uma defesa e proteção civil integrada. Então, a gente vai falar que a defesa civil integrada, ela precisa estar trabalhando junto com o meio ambiente, ela precisa estar trabalhando junto com a saúde, precisa estar trabalhando junto com obras, saneamento, toda a questão de zeladoria do município, ela tem que estar junto com a educação e tem que estar ligada à Secretaria da Fazenda. É inerente. Então, a educação ambiental vem com uma peça-chave dentro dessa questão de manejo do desastre, né? As pessoas precisam saber como agir numa situação de estresse, né? Então, ela precisa ter esse conceito de autossalvamento. Quando eu me salvo, o que eu tenho que fazer, sabe? Às vezes a defesa civil só tem tempo de dar um alerta. Quem tem que se salvar é a pessoa, entendeu? Então, daí a gente trabalha com esses conceitos, né, de gestão comunitária, de pluviômetros comunitários, alerta por celular, rota de fuga sinalizada, todo mundo se ajudar, né? Essas medidas são simples, mas salvam bastante vida em uma situação de estresse muito grande. E depois tudo isso tem essa governança integrada de saúde ambiental, né? Adaptação não é a tarefa de uma única secretaria. Ela precisa de um comitê climático intersectorial, ela precisa ter reunir obra, reunir saúde, reunir saneamento, reunir meio ambiente. Adaptar é também fazer saúde pública, como a gente veio resgatando aqui hoje, né? O calor extremo, as enchentes aumentam casos de dengue, eles aumentam a leptospirose, eles aumentam a doença respiratória. As secas comprometem a qualidade da água e da agricultura, mas a seca também, muito seco, também mexe diretamente com a qualidade e traz doença respiratória. Cada árvore plantada, cada área verde preservada também é uma prevenção de saúde, né? Tudo isso vai trabalhar bem. Qual que é esse caminho executivo, né, para a resiliência municipal? Então, até agora a gente falou de riscos, falou de seca, falou da queimada, falou da enchente, falou de onda de calor, mas assim, mostrar que a adaptação climática não é abstrato, né, ela é um caminho bastante lógico, assim, né, pensando em tudo que a gente falou hoje, de toda essa integração, de toda a sinergia das coisas, né. Então, o diagnóstico climático, né, a gente começa entendendo onde dói, onde é o problema, onde é o calor mais intenso, onde inunda. Daí a gente vem para essa identificação dos riscos, para saber como esses perigos climáticos, de fato, se vão se refletir no município, num problema, numa urgência que o município precisa fazer essa gestão. Depois a gente vem, né, no plano municipal, né, da adaptação à mudança climática. Lá o que vai? Vai pegar todas essas ideias que a gente tem para a gente combater esses riscos, esses perigos que a gente coloca, né,
Vai colocar um instrumento só. Vai colocar meta, vai colocar prioridade, vai colocar responsabilidade, cronograma de ações, sabe? Tudo isso tem que estar assim, meio junto, meio num documento só, meio para trabalhar. Né? E daí, sim, a gente pode ir para a ideia, né, da captação de recursos. Então, a gente vai lá, né, vai juntar, vai pegar um dinheiro e vamos pensar na solução de um problema. Às vezes é um problema por vez, mas vamos pensar naquele que mais nos aflige, né? Então, a gente pensa, assim, eu acho que essa questão da captação de recursos, até vou voltar a falar um pouquinho depois, né? Mas é o desafio que os financiadores querem planejamento, eles querem projeto estruturado, querem governança, quer um plano de adaptação para a gente poder seguir a próxima fase, que é, né, colocar em prática os projetos estruturantes, né? O planejamento de recursos chega aos projetos. Então, aqui entra as obras que realmente transformam a cidade. Algumas são obras verdes, outras são obras tradicionais. Na maioria das vezes, a melhor solução combina as duas coisas. Então, e daí a gente está chegando naquele ponto, né, o ponto central, cidade verde e resiliente, que é o resultado final, que é aquilo que buscamos, uma cidade mais preparada, mais segura, mais saudável, mais competitiva e mais capaz de enfrentar os desafios das próximas décadas. Tá. E como, né, a gente vai saber se está resiliente? Então, qual é a parte, assim, que o gestor público vai se perguntar? Mas eu estou resiliente? Em que pé que eu estou? Eu já estou bem? Eu estou muito mal? Né? Isso, assim, não é uma questão simples, né, de entendimento, de saber esse diagnóstico, saber as coisas. Então, foi criada essa ABNT, essa ISO 37123, né, que ela busca tentar medir, botar uns números aí para o pessoal, para os gestores municipais, entender como o município segue, né? Então, ela vem, né, ela tem que responder a pergunta simples. A minha cidade está ficando mais resiliente conforme no começo e no final de uma gestão, ela esteve mais resiliente, a gente pecou. Então, ela propõe um monte de indicador relacionado à água, à saúde, à governança, à energia, ao meio ambiente, ao planejamento urbano. Ou seja, então, ao longo disso, a gente vai avaliando por pontos de indicadores que ela deixa bem claro, para a gente saber se isso está mexendo ou não com a cidade, entendeu? Então, eu, assim, não estou sugerindo que a gente vai implementar um sistema ISO no município. Longe disso, gente. Mas, assim, conhecer esses preceitos, esses indicadores, às vezes dá um norte para a gente tomar uma decisão. Ó, eu posso fazer tenho R$ 1.000, eu posso fazer isso ou posso fazer isso. Ó, mas isso aqui, ó, eu vou atender um indicador, mas isso aqui eu vou atender 3 indicadores. Então, ele já leva a gente a um caminho. É interessante saber essa ferramenta, né? Assim, ela ajuda, né, nessa captação de recursos. Porque quando a gente está falando do financiador, né, o financiador quer o quê? Ele quer indicador, ele quer meta, ele quer monitoramento, né, da evolução do sistema, ele quer governança. Então, é tudo isso que essa ISO traz. Então, eu acho que é muito interessante, né, de ter isso em mente. Não de ter isso implantado, mas ter isso em mente, já é alguma coisa. Né? E assim, e daí a gente vem falar assim dessa questão. Quando a gente fala em adaptação climática, muita pessoa imagina obras bilionárias, né? Mas existe ação simples, né? Tem coisa que é extremamente eficaz. Por exemplo, na proteção de nascente, arborização urbana, drenagem sustentável, parques lineares, educação ambiental, monitoramento, tudo isso reduz os riscos e melhora um pouco a qualidade de vida, né? Então, aí que leva a gente para essa questão, né, assim, desse mapeamento do financiamento das torneiras abertas, né, que a gente falou antes de capacitação, tudo de como chegar nessa questão, né, é uma pergunta que é importante, né? De onde sai o dinheiro, né? Assim, de cara, eu vou falar que existe pelo menos uma boa notícia. Tem o Fundo Clima, o Adapta Cidades, PAC Resiliência, bancos de desenvolvimento, consórcios intermunicipais. Então, o maior problema, normalmente, não é a falta de recursos, é a falta de projeto estruturado para chegar nesses recursos. Então, essa é uma grande importância desse plano municipal de adaptação climática, né, em busca da cidade verde resiliente. Então, essas 3 torneiras, né, que eu citei, né, então, vou passar um pouco rápido. Então, tem assim, a gente vai chegar e vai falar um pouquinho dessa Fundo Nacional e Projeto Bem Feito.
Então, a galinha do ovo de ouro federal, por assim dizer, né, é o Fundo Clima. Ele libera bilhões de reais todos os anos para projetos de mitigação e adaptação. Financia parques lineares, telhados solares, ônibus elétricos, recuperação de nascente, drenagem sustentável, né? Os juros são baixíssimos e muita coisa é não reembolsável, né? Então, precisa estar atento a essas oportunidades. Então, a dica de ouro, né, é que tipo, você chegue num agente financeiro regional, chega numa Banco do Brasil, chega numa Caixa, né, que lá eles têm os engenheiros, técnicos preparados, né, para pegar um projeto, ou pelo menos para te ajudar a estruturar um projeto, para levar isso adiante. Segunda fonte, né, que eu acho interessante, são os consórcios municipais, né, que aí e os bancos de desenvolvimento, né, que pode ser internacional, pode ser nacional, alguns bancos. Então, sozinho, né, aquela questão, o município sozinho, ele é 50, 80, 100 habitantes, ele é pequeno, às vezes não traz uma coisa de vulto para trabalhar. Daí, essa questão dos consórcios em busca de grandes financiamentos, ele permite, né, uma situação de ganho muito grande, né, para os municípios. E eu acho que eu até vou voltar nesse ponto aí, porque eu acho que ele é bem importante, assim. E essa terceira, né, terceira ponto, que eu até falei um pouquinho já, são as PPPs e os patrocínios verdes, né? Então, essas parcerias público-privada é um caminho rápido, inteligente, né? Principalmente naquela questão da mitigação com adaptação, né? Pense em iluminação pública com LED e energia solar. Então, tem empresa que vem, troca seu sistema em busca, né, de um contrato um pouco mais longo, né, que você aplique essa economia que você teria em energia e manutenção de um sistema mais arcaico, que você reaplique dentro da empresa deles. Então, tem um jeito de fazer isso, tem empresas já especializadas, eu não vou muito a fundo, acho que vocês já devem ter ouvido muita coisa aí dentro do escopo, né, dessa associação, né, mas eu acho que isso é importante de ser destacado, né? A questão de resíduos, tem muita empresa fazendo isso, muito grupo, né, querendo trabalhar a questão do resíduo no município, muitas vezes na situação de reciclagem, mas também tem muita coisa a se fazer, um espaço muito grande a percorrer, né? E tem, assim, o nosso bônus, assim, né, que é os editais internacionais e os federais específicos. Então, tem muito edital internacional que mira cidade pequena, que valoriza o planejamento, transparência, governança. Então, tem muita coisa aí, né, a buscar. Precisa ter um plano, né, de adaptação climática na mão, para você poder levar isso, né, para esses editais internacionais. Mas eu acho que é um jeito muito robusto de fazer, né? Esses sim são os grandes fomentos. Tem os juros realmente muito baixos, tem as situações muito melhor, né, para esse desenvolvimento, né, para essa adaptação. Como eu falei, né, que eu ia voltar um pouquinho, né, falando dessa consórcio intermunicipal, que eu acho que assim, é um tema importante, né, assim, tema assim, de uma associação, né, de municípios, mas eu queria reforçar ele nesse ponto de vista. Então, falando do consórcio, ele leva um problema. Então, tem muita prefeitura, né, que conhece isso. O município pequeno, de médio porte, ele costuma ter dificuldade para acessar grandes linhas de financiamento, justamente, né, pelo tamanho. Não é que o projeto, às vezes, é ruim, que o ensejo seja ruim, não é isso, né? É que um banco internacional, igual o BID, igual o Banco Mundial, até o BNDES, a JAICA, né, o BZ alemão, o projeto de poucos milhões de reais pode não justificar todo o esforço técnico, jurídico, financeiro que isso leva. Tem um aparato dentro do banco que está por trás, né, desses financiamentos, desse monitoramento, dessa coisa. E, às vezes, um projeto muito pequeno, ele não consegue mover esse aparato, não consegue pagar, não consegue ver essa questão, às vezes não tem vitrine. Então, o que a gente fala, né? Muitas prefeituras, né, que têm um objetivo próprio. Eu quero falar de abastecimento de água, eu quero falar de drenagem, quero falar de queimada, quero falar de recuperação de nascentes, quero falar de monitoramento climático. Cada um corre numa direção para resolver um problema sozinho,
né? E quando a gente trabalha nessa questão dos consórcios intermunicipais, né, essa questão, a cidade, assim, ela consegue compartilhar muita coisa, né, muitas experiências, ela consegue compartilhar para melhorar esse jeito de trabalhar. Então, ela pode ter uma equipe técnica compartilhada, ela pode ter estudos compartilhados, um estudo, por exemplo, um estudo para uma bacia hidrográfica, diagnósticos, né, tem até um jeito de fazer um projeto por exemplo, de recuperação de nascente que seja aplicável para várias cidades do consórcio, né? Ela consegue dividir custos, né, dessa manutenção, essa gestão de todo um financiamento, um programa grande de financiamento, né? Então, tudo aquilo que era individualmente ficava inviável, né? Quando trabalha junto, um objetivo comum, consegue viabilizar. E aí sim, você trazer um problema de um porte, né? Esse ganho de escala, né? Que você leva um conjunto de municípios, deixa de um projeto de 2 ou 3 milhões de reais e passa a ter um projeto de 50 milhões de reais. E esse projeto de 50 chega lá naquele número mágico, lá, aquele número que essas grandes agências de financiamento conseguem trabalhar. Então, isso é importante, né? A ideia dessa questão da força do consórcio intermunicipal, né, para trabalhar a questão da gestão dos riscos de desastres, para trabalhar a questão da mudança climática, para trabalhar a questão da cidade verde e resiliente, né, ele tem um jeito de ganhar, né, quando a gente se junta. Então, ele divide custo técnico, ele ganha massa crítica e aumenta a capacidade de capacitação. Eu acho que é um recado que eu acho legal de colocar dentro dessa pauta de hoje, né? E, assim, a gente chegando no fim, né, falar um pouquinho aqui do que eu busquei, assim, como que está o âmbito estadual e federal nessa questão de mudança climática, né? Eu comecei falando um pouquinho lá no começo, eu resgato aqui um pouquinho, né? Em 2025, o Estado de Goiás aderiu ao Programa Federal Adapta Cidades, né, que é um programa coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, justamente para apoiar estados e municípios na construção de estratégias de adaptação às mudanças climáticas. Ou seja, não está falando mais de um diagnóstico, está falando de uma política pública, né, mais estruturada, né, que vai buscar um jeito de trabalhar uma capacitação, um jeito de trabalhar conjuntos, né? Então, assim, o aspecto mais importante talvez seja esse último, né? Tem muito problema climático, não respeita a fronteira municipal, uma bacia hidrográfica passa por vários municípios, uma estiagem afeta uma região inteira, uma frente de incêndios também. Por isso, um programa assim estimula uma visão regional, permitindo que municípios pensem soluções integradas. Então, eu gostaria que os senhores, né, levassem uma ideia muito simples, né? A adaptação climática não é uma discussão acadêmica sobre o futuro, ela já está entrando nos instrumentos de planejamento do Estado de Goiás e dos municípios, né? E, assim, a pergunta já não é mais se precisamos nos adaptar, a pergunta é como a gente acelera essa adaptação e aproveita as oportunidades que estão surgindo. E, assim, quase chegando no fim, gente, eu pensei em um checklist, assim, para os gestores, só que eu deixei ele num formato de pergunta, né? É mais atenuado. Então, primeiro, estamos preparados para enfrentar períodos mais secos e quentes, mais chuvosos? Estamos aproveitando as soluções baseadas na natureza para reduzir custos e riscos? Nós temos indicadores para acompanhar nossa evolução e resiliência? Nós temos secretarias que trabalham de forma integrada na gestão dos riscos, igual eu falei várias vezes aqui, está acontecendo na cidade, tem pelo menos um grupo para todo mundo juntar e conversar? A gente está preparado para captar os recursos disponíveis para adaptação climática? Então, essas são as questões aí que eu deixo, né, para esse gestor público, né, para o município. Assim, por fim, assim, para encerrar, né, eu gosto de uma reflexão, né, que durante muito tempo a gente acreditou que desastre era evento excepcional. Mas hoje a gente sabe que seca, onda de calor, queimada, enxurrada, evento extremo vai continuar fazendo parte da realidade dos municípios. Então, o maior risco não é o fenômeno climático em si. Acho que o maior risco é conhecer esses riscos e a gente não se preparar para eles, né? Porque o município que começa primeiro vai ter vantagem competitiva. Os municípios com maior segurança hídrica, com maior qualidade de vida, com maior capacidade de atrair investimentos, com menos
perdas econômicas, com maior resiliência social, né? No futuro, talvez essa seja a diferença entre as cidades. Não seja apenas quem possui mais recursos, né? Mas quem se preparou melhor para enfrentar as mudanças que já estão acontecendo. Essa preparação começa hoje, com planejamento, com cooperação, com visão do longo prazo, né? Acho que esse recado eu acho muito legal, mas eu gosto de enfatizar umas coisas, né? Assim, a minha vivência de trabalhar com defesa e proteção civil, de trabalhar com planejamento urbano, com resiliência climática, eu gosto de falar uma coisa: os desastres não são naturais, né? Os eventos que desencadeiam os desastres são naturais. O desastre não. Então, assim, eventos naturais se desencadeiam desastres quando atinge seres humanos e quando atinge situações em que está todo mundo despreparado. Então, um evento não necessariamente é um desastre, né? O evento é natural, o desastre é fruto de um despreparo. Então, o desastre não é natural. É isso que eu gosto de falar, assim, tem que ter em mente, né? Então, assim, eu gosto assim de falar assim, a gente vê muito, né, e não é comum, né, alguns gestores assim aparecer numa imprensa que lamentando o noticiário depois do desastre. Ele falando assim que foi uma catástrofe de caráter natural e não previsível, né? E isso acontece muito. Mas eu quero assim destacar, né, que tem no dia a dia um monte de outros gestores, né, que está lá inaugurando um parque linear, que está integrado com um piscinão natural, né, que está integrado com uma praça alagável, né, que quando choveu demais, né, essa praça alagável, esse piscinão natural, ele impediu perda de vida e perdas econômicas na sociedade. Então, ele está aparecendo no noticiário inaugurando uma obra que protegeu seus vizinhos, sua família. E não apareceu, né, na mídia lamentando um evento natural imprevisível, porque não é imprevisível. Eu acho que é isso, gente. Muito obrigado, né? Eu queria agradecer também a oportunidade ao presidente da FGM, né, o Paulo Vitor, e quero que tenha uma ótima semana. Muito obrigado, doutor Fernando, pelo seu conhecimento, pelo seu tempo, a sua disposição em nos auxiliar a preparar-nos melhor para a gestão do meio ambiente. Recursos verdes, recursos importantíssimos para o futuro da nossa sociedade. O FGM Capacita é um sucesso. Estamos ampliando de uma vez por mês para 2 vezes por mês. Convidamos você que nos ouve a estar presente conosco na próxima semana, à terça-feira, às 9 horas, para mais um FGM Capacita. Até lá!